Olá, meus caros! Juntos em mais um encontro para discutir mais um tema do dia a dia de você, empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre pressão. Como diz o título que eu coloquei no nosso vídeo, pressão pouca é bobagem. No vídeo anterior, nós falamos sobre as expectativas que o próprio empreendedor coloca para si e como essas expectativas excessivas podem causar frustração. Então, elas podem sim impactar negativamente nas ações do empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre as expectativas que os outros colocam sobre nós. Sobre nós, empreendedores, me digo isso porque eu também sou um empreendedor. Mas não se enganem. Nós vivemos num país em que as pessoas não colocam energia, não colocam força, não se esforçam o suficiente para fazer um ensino médio ou um ensino superior decente. Mas depois elas passam dias e noites estudando para passar em cursinho, para passar em concurso público. Então a tranquilidade de um salário no final do mês ainda tem um espaço muito considerável na nossa sociedade e reduz consideravelmente o ímpeto empreendedor dos brasileiros. Mas algumas situações levam a isso, que geram estas pressões que as pessoas colocam sobre o empreendedor. Vamos rapidamente aqui discutir cada uma delas. A primeira situação é o que eu chamo de falta de cultura familiar empreendedora. O que é isso? Até meados dos anos 90, nós tínhamos um ambiente de severa inflação. Ou seja, as pessoas recebiam um salário num dia e iam correndo para o supermercado para fazer as suas compras, porque no dia seguinte aquele salário já não comprava a mesma quantidade de alimento. As pessoas então, naquela época, com aquelas dificuldades impostas por um ambiente inflacionário, tinham muito apego à estabilidade. E daí que surgiu essa demanda, essa grande vontade das pessoas de trabalhar no serviço público, dada a estabilidade que esse tipo de emprego oferece. Então o que aconteceu? Você passa a ter uma sociedade em que empreender é sinônimo de risco. Então as famílias, elas não apoiam, muitas delas ainda, não apoiam o empreendedor justamente por quê? Porque ele, em tese, estaria se colocando em risco. Uma outra situação que também atrapalha bastante o espírito empreendedor brasileiro e acaba gerando um monte de pressão é o dilema salário-empreendimento. Ainda vinculada a essa questão do lidar com a insegurança e esse potencial estabilidade, vamos chamar assim, essa potencial estabilidade oferecida por um emprego com carteira registrada ou até mesmo um serviço público, isso em parte diminui as expectativas e talvez a coragem de empreender. Com isso, as pessoas que não gostam desse tipo de risco acabam não percebendo naquele empreendedor nato o tamanho do sonho que ele tem. De que esse sonho dele não pode ser limitado por um emprego, uma carteira assinada. Talvez até eles sonhem, mas eles não têm a mesma coragem e a mesma dedicação que você tem para empreender. Quer dizer que eles estejam certos ou errados? Não, é a perspectiva de vida destas pessoas. Mas isso acaba gerando uma pressão sobre os empreendedores, já que estas pessoas, caso sejam próximas, caso sejam da família, não vão dar o apoio que você precisa. Uma terceira situação, que também acaba atrapalhando bastante, são as expectativas excessivas. Com base no que você exala em termos de energia positiva, de confiança, as pessoas criam um nível de expectativa acerca daquilo que você está dizendo para elas que é capaz de fazer ao montar o seu próprio negócio. Então você precisa fazer um meia-culpa. Se as pessoas te cobram este resultado, foi porque você disse para elas que vai gerar esse resultado. Aqui tem uma coisa muito interessante. Há um ditado chinês que diz que falar vale prata, mas ouvir vale ouro. Por quê? Porque nós nos comunicamos demais. Muitas vezes você fala para as pessoas
coisas, expectativas, possibilidades, desejos, e que muitas vezes você não vai conseguir colocar em prática. Então, minha sugestão, fale menos. Quando você tiver a certeza de que algo vai acontecer, aí sim, compartilhe com essas pessoas próximas. Assim você não cria nelas expectativas que talvez você frustre. Meus caros, esses foram só alguns elementos que eu levantei só para você entender por que outras pessoas fazem cobranças. Mesmo que elas não percebam isso, mesmo que isso seja muito sutil, elas acabam sim gerando uma pressão sobre você. Desconecte disso, desligue disso. Tente compreender por que elas fazem isso. Espero que esse conteúdo tenha sido interessante para você. Se foi, compartilhe. Cadastre-se. Inscreva-se nas nossas redes sociais. Vai fazer bem para você. Meus queridos, até o nosso próximo encontro. E até lá, muito sucesso nos negócios para você. Grande abraço.